Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Silva e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Um vídeo muito importante porque hoje eu quero tratar com vocês o seguinte tema: temas para a redação Enem 2018. Esse é o canal de Sociologia, então a gente não vai falar só sobre política aqui, vamos falar sobre questões educacionais também. E a Sociologia tem muito para ajudar a você que vai fazer a redação do Enem, principalmente na forma como desenvolver os seus argumentos. Então esse é um vídeo importante para você que está saindo do ensino médio, é um vídeo importante para você que está fora da escola durante muito tempo e quer voltar para o ensino superior e precisa fazer um bom Enem. E é claro, eu não sou um professor de português, então eu não vou dar dicas aqui sobre a questão gramatical, mas sobretudo sobre a maneira como você pode desenvolver os seus argumentos e sobre possíveis temas que vão estar presentes no Enem. Todo ano, chegando o Enem, inúmeros professores, inúmeros sites apostam em alguns determinados temas. O que eu fiz aqui foi acompanhar as publicações do INEP, acompanhar publicações de outros sites e trazer os temas que mais foram apontados pelos professores. E um dos principais deles é o preconceito linguístico. Ora, o que a gente pode falar sobre isso? O Brasil é um país com dimensões continentais, certo? O Brasil é também um país que foi colonizado por vários povos, africanos, europeus, a própria população indígena, depois mais tarde os japoneses e assim por diante. Sendo assim, é natural que exista dentro do Brasil várias formas de falar o português, que são resultados da fusão das culturas nativas, da cultura europeia, da cultura africana, com a língua portuguesa. A gente chama isso de processo de aculturação, ou podemos chamar também de processos de fricção interétnica, onde 2, 3, 4 ou 5 culturas entram em contato. Resultado disso, as diferentes formas de se falar o português. Pega, por exemplo, um estado pequenininho, como Santa Catarina, um dos menores estados do Brasil, uma das menores populações do Brasil. Aqui em Santa Catarina é muito fácil você visualizar pelo menos 4 portugueses diferentes, 4 formas diferentes de falar português. Eu sou da região do Vale do Itajaí, colonizado por alemães. A gente fala português de um jeito aqui, mas na nossa região também tem os italianos que falam português de um jeito um pouquinho diferente. Tem o pessoal do oeste, tem o pessoal do litoral de colonização portuguesa, açoriana, que fala o chamado manezês. Então são 4 portugueses bem diferentes, 4 línguas portuguesas bem diferentes, só dentro do estado de Santa Catarina. Imagina como é no Brasil. Bom, agora a redação do Enem ela é prepositiva também. Ela traz para você um problema social e prevê ou pede que você proponha algumas soluções. Como combater o preconceito linguístico? É possível a gente homogeneizar um país tão grande como o Brasil, a tal ponto que todos falem português da mesma forma? É óbvio que não. Então você precisa desenvolver esse tema, apresentando possíveis soluções para minimizar ou, quem sabe, por que não, acabar com esse preconceito linguístico. O outro tema super importante é a questão do bullying escolar. Esse tema é bem batido, é muito falado. Eu acredito que ele não vai estar presente no Enem, mas é importante você se preparar para ele e, é claro, fugir de respostas óbvias. Não levar o professor de vocês a locais comuns com aquela história de é importante ensinar, a amar, a respeitar. A ideia é como você faz isso, como a gente consegue fazer isso. Por um lado, você pode pensar que esse é um problema de professores, mas não, esse é um problema social, não afeta só o professor. Não é só a responsabilidade do professor ensinar a respeitar um coleguinha ou outro, mas é uma função de todos. Portanto, tome cuidado para não levar o professor que vai corrigir a redação de vocês a locais comuns. O terceiro tema que aparece com bastante destaque é a ideia do envelhecimento populacional. Esse tema está em alta também no debate político, por trás das propostas de reforma da Previdência, das polêmicas propostas de reforma da Previdência. Isso é óbvio, está invertendo a pirâmide. Nós éramos um país de jovens, agora somos um país de adultos e daqui a pouco seremos um país de idosos. Obviamente, esse envelhecimento da população representa que as coisas têm mudado no Brasil e mudado no sentido para melhor. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo maior acesso à saúde, maior acesso à educação, maior acesso a tratamentos médicos. Isso é bom. Por outro lado, não esqueça daquilo que eu já falei no tema anterior, o Brasil é um país bastante grande, portanto, há muitas diferenças regionais. Isso quer dizer o quê? Que enquanto em regiões como a minha, no Alto Vale do Itajaí, é possível chegar a 80, 85 anos de expectativa de vida, em outras regiões não chega a 60. Então leve em conta isso no desenvolvimento da sua redação. O próximo tema que aparece aqui também é a questão do analfabetismo no Brasil. Então a gente pode falar dos mesmos argumentos, da disparidade regional do Brasil, mas o fato é,
Brasil avançou muito no sentido do combate ao analfabetismo infantil, mas ainda assim nós temos muitos analfabetos, principalmente na idade adulta e entrando na chamada terceira idade. Como solucionar esse problema? E para além disso, não esqueça, isso é bastante interessante, de que nós temos o analfabetismo, mas nós temos também o analfabetismo funcional, ou seja, o pessoal que sabe ler, sabe escrever, mas pouco lê e pouco escreve. Nesse sentido, ficaria a pergunta para você. Qual é a diferença entre um analfabeto e uma pessoa que sabe ler e escrever e não lê e nem escreve? Pense nisso. E é claro, pense também no fato de como a leitura no Brasil ainda é algo muito elitizado, como infelizmente poucas pessoas leem, e até mesmo como os livros são bastante caros no nosso país. Um outro tema que tem se tratado muito é a questão do aborto. Ela aparece, principalmente que a gente vive um período de uma certa onda conservadora no Brasil, mas em contrapartida, países vizinhos ao nosso já estão discutindo a questão do aborto, inclusive legalizando o aborto. Então o aborto está presente, você não pode esconder isso. Ele acontece, mulheres pobres fazem, mulheres ricas fazem. Então proibir o aborto é algo impossível. O que a gente pode discutir é a questão do aborto legal e seguro, ou aborto ilegal e não seguro. Nesse sentido, por trás do aborto, a gente tem uma questão sexista, óbvio, mas nós temos também uma questão de classe social que você pode abordar no seu texto. Lembre-se sempre, o Enem esse ano não vai mais dar 0 para você se você ferir os direitos humanos, mas por outro lado, se seu argumento soar muito preconceituoso, obviamente ele não tem base com a realidade, então você vai tirar uma nota baixa sobre isso. Por isso, pesquise questões atreladas ao aborto e formule a sua posição. Se você é contrário, em qual sentido? Se você é favorável, em qual sentido? Muito bem, outro tema muito em alta, principalmente durante o debate eleitoral, é a questão das fake news, das mentiras e dos boatos. Deixar porque mentira faz parte da história da humanidade. Inclusive, outros regimes políticos em outras épocas utilizaram muito da propaganda enganosa. Penso, por exemplo, na indústria da propaganda nazista, da indústria da propaganda do comunismo na União Soviética. Agora isso vem para o Brasil com tudo, e é claro que as redes sociais popularizam a disseminação de fake news. Questões que podem ser abordadas por isso. Fake news atingem a todos ou só as pessoas mentalmente mais simples são afetadas pela fake news? Não. Fake news atingem a todos. Pessoas com formação superior, pessoas analfabetas, todos são manipulados pela fake news. E o que é mais curioso, talvez paradoxal, que ao mesmo tempo que você é bombardeado com muita notícia fake, você também tem muito acesso, muito recurso para verificar essas informações. Por que será que isso não acontece? Será que nós ainda somos tão carregados de preconceito que quando a fake news é direcionada a alguém do qual eu já não gosto, eu estou mais predisposto a aceitar, e, portanto, nem vou pesquisar sobre isso? Será que a eleição de 2018 vai ser decidida com base em notícias fakes? Existe muito espaço para você escrever sobre esse tema, portanto, pesquise mais, ele está muito em alta. Um próximo tema, eu separei aqui de duas formas, mas eles fazem parte do mesmo, que é a questão ambiental. A questão ambiental está sempre em alta no Enem, já caiu outras vezes, ou em forma de redação, ou às vezes cai inclusive na forma de questões nas ciências biológicas e nas ciências humanas. Nas ciências biológicas, é claro, o efeito da emissão de CO2 provoca na atmosfera, o efeito do desmatamento no solo, e nas questões de ciências humanas, a relação entre a questão ambiental com o nosso modelo de desenvolvimento. Por isso, pesquise mais o tema do desmatamento e pesquise mais também a relação entre o consumismo e a sustentabilidade. A gente vive numa sociedade capitalista, ponto final. O capitalismo depende da produção e do consumo, nós precisamos consumir. Mas como equacionar consumo e sustentabilidade? Leia, por exemplo, sobre o Clube de Roma, leia, por exemplo, sobre o relatório intitulado Nosso Futuro em Comum, leia sobre o Tratado de Kyoto, leia sobre a noção de ecodesenvolvimento e de desenvolvimento sustentável, que é muito importante para você. Outro tema que eu separei aqui é a questão da mobilidade urbana no Brasil. Isso é importante em vários sentidos. O Brasil não é mais um país rural, hoje nós somos um país urbano. Mais de 90% dos brasileiros vivem nas cidades, consomem, trabalham, se locomovem. Obviamente, muitas das grandes cidades brasileiras não foram projetadas para isso. E as pequenas cidades estão crescendo e já estão sofrendo em relação à mobilidade urbana. Quais são as possíveis alternativas para isso? Investimento em transporte público, investimento em ciclovias, a criação de metrôs,
paisagismo, o que podemos fazer para resolver esse problema. Procure as experiências de São Paulo, procure experiências de outras grandes cidades, os transportes alternativos, talvez até mesmo o Uber possa aparecer como uma resposta nesse seu texto. Então há muito espaço para discutir essa temática. Um outro tema que tem ganhado destaque é o vício em games tratado como uma doença. Recentemente a OMS catalogou o vício em games como uma doença, o que permite que a pessoa possa ser tratada, diagnosticada e assim por diante. Óbvio que os games podem viciar as pessoas, inclusive há relatos ou ideias de que os games podem inclusive inspirar as pessoas a praticarem atos de violência, selvageria. Embora eu acho que isso seja muito mais especulação, porque não há nenhuma relação muito evidente. Contudo, se o tema for a questão dos games, não se esqueça de algo muito importante. O game é uma indústria, e é uma das indústrias do entretenimento que mais cresce, crescendo até às vezes mais do que o cinema e mais do que a indústria literária. Então tratar isso apenas como uma doença é muito pouco. Você precisa lembrar de todo o mercado, de toda a geração de emprego que existe por trás dos games. Portanto, leia um pouco mais sobre isso. Outros temas que eu dou algum destaque, a questão das drogas, jovens e drogas. É sempre um tema em alta, a gente sabe que as drogas estão espalhadas pela sociedade, nós sabemos também que estatisticamente elas estão mais presentes nas escolas particulares, nas universidades particulares e afetam curiosamente mais os jovens brancos de classe média alta, mas também estão muito disseminados entre as camadas mais populares da sociedade. Por isso é uma questão que transcende a ideia de classe social. Mas nós sabemos também que o atual modelo de combate às drogas no Brasil é um modelo fracassado. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Leia mais sobre as propostas de legalização, leia mais sobre as experiências de outros países a respeito da legalização de algumas drogas. É importante para você formular a sua opinião. E, por fim, trato daqui da ideia da antivacinação, da onda antivacinação. Esse tema estava muito mais forte em 2017, porém teve um reflexo muito significativo em 2018, quando uma série de doenças que a gente considerava extintas voltaram a aparecer. E também quando a campanha de vacinação não atinge a sua meta. Cada vez mais pessoas estão acreditando em teorias da conspiração, acreditando que as vacinas na verdade fazem mais mal do que bem e evitando de levar seus filhos a vacinar. Isso está causando impacto, trazendo doenças antigas à tona. Quer dizer, o mundo inteiro vive uma onda de antivacinação, mas para além disso também é uma onda de um certo revisionismo histórico, um certo revisionismo científico, impulsionado por uma série de teorias da conspiração. Se vale a dica, o canal do Pirula fala sobre isso e é muito bom. Pois bem, gente, isso é um leque de temas. É óbvio que existem muitos mais. Eu poderia jogar aqui 50 temas e, sem sombra de dúvida, eu acertaria um deles. Mas a ideia principal é que é o quê? Que você pense sobre esses temas, que você leia o máximo possível sobre eles, porque não existe uma receita mágica para escrever uma boa dissertação. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Quanto mais você se exercitar, melhor você vai escrever. Portanto, leia 1, 2, 3 sites sobre cada um desses temas. Procure sites que fujam um pouco da sua bolha ideológica, que vão trazer versões diferentes sobre isso, para que você possa formular a sua opinião. Escreva uma redação sobre cada um desse tema, escreva 2 redações sobre cada um desses temas. Porque quanto mais vocês estiverem preparados para falar sobre um ou outro desse tema, inegavelmente você vai estar mais preparado também para falar sobre qualquer outro tema. Essas são as minhas dicas para você. Desejo um excelente Enem, um excelente estudo. E é claro, peço também que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, por que não, compartilhe esse vídeo. Forte abraço a todos e valeu!